Olá, seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para você. Mais uma vez é um prazer estar na sua companhia. Gente, Consulta ao Doutor chega naquele nosso horário marcado para bater um papo com os mais de 30 milhões de brasileiros que são hipertensos. Pois é, gente. E olha só, são os mais de 30 milhões de brasileiros que sofrem aí de hipertensão, uma doença grave que pode comprometer vários órgãos e, infelizmente, pode levar à morte. Por isso a importância da gente falar, é claro, sobre isso. E você sabia que desses 30 milhões de brasileiros, apenas 10% fazem aí o controle adequado dessa doença? Pois é. Se você conhece algum desses que fazem parte aí desses 10%, ou se você se reconhece nessa estimativa, o Consulta ao Doutor de hoje é para você. E como, gente, notícia boa, informação boa é informação compartilhada, nós estamos em transmissão através do nosso site www.hittv.com.br. Então, se você lembrou agora de alguém a quem esse tema, a quem essa notícia, esses dados possam interessar, não esqueça de enviar o nosso link de transmissão, combinado? E, é claro, o nosso canal de comunicação já está aberto para receber o seu relato, receber a sua pergunta, então não hesite, participe, 0 operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, enquete aguardando a sua contribuição acontecendo neste exato momento lá no Instagram. Então, pega o seu celular, entra lá rapidinho e contribua. Entra lá no @Consulta ao Doutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a enquete na tela. Superpoder contra a hipertensão. Qual desse superpoder que você gostaria de ter? Dieta dinâmica com baixo sódio, controle máximo, monitorar a pressão ou aquela dose pontual para tomar o remédio corretamente. Combinado? Entra lá e participe. Para falar então sobre esse tema que é de extrema importância, recebo e apresento a vocês Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista e também médico do esporte. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Vamos conversar sobre isso mesmo. Vamos bater um papo importantíssimo. Esse mês é o mês Setembro Vermelho, que a Federação Mundial de Cardiologia chama exatamente para a gente lembrar das causas das doenças cardiovasculares, uma delas a hipertensão. Portanto, está mais do que justificada a importância do nosso bate-papo nessa tarde. E recebemos também, gente, o doutor Rodrigo Biagioni. Ele é cirurgião vascular. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. A gente agradece demais a disponibilidade de vocês, os doutores dessa tarde. Olha só, no ano de 2023, esse levantamento queria trazer, inclusive, para os nossos telespectadores, o número de brasileiros com problemas de hipertensão foi recorde, né? A porcentagem, gente, chegou a 27,94% da população. Só para a gente ter ideia e trazer o comparativo, em 2006, que foi quando essa medição começou, essa taxa estava em 22,58%. Então, olha a diferença. E aí eu queria entender com os nossos doutores como que vocês avaliam esse cenário, que justifica esse aumento. Pode começar com você, Nabil. Eu acho, nós concordamos que os hábitos de vida são um fator importante. Agora, é importante também lembrar que ninguém é o primeiro da fila. Se ele olhar bem, o pai, o avô, o primo tinha hipertensão, alguém tinha hipertensão na família. Então, ele não é o primeiro dessa fila. O problema é que podia estar controlada, mas os hábitos de vida que a gente leva errados, na alimentação, na atividade física, etc. e tal, acabam desencadeando a pressão alta e aí as suas consequências. Quer dizer, com certeza, se você olhar, eu lembro no meu tempo de faculdade, que é bem antes do dele, que ele é mais jovem, nós fizemos o projeto Rondon e fomos examinar índios. Os índios não têm hipertensão, porque não comem sal, não comem comida industrializada. Agora, vai para nós três aqui, a gente tem que comprar comida no supermercado, não tem jeito. Na correria do dia a dia. Não dá tempo de você ficar plantando para colher. Então, acaba comendo comidas que são alimentos industrializados e que eles colocam o sal exatamente para conservar. E isso acaba levando a um problema.
a própria sociedade, tanto de cardiologia como a vascular e as outras, fizemos um documento pedindo para o governo diminuir a quantidade de sal dos alimentos industrializados, no mínimo em 30%. Só conseguimos reduzir em 15%. Um movimento que a gente tem visto esse esforço, mas como o doutor falou, apenas 15%. Ainda há pelo menos a metade ainda para... Não, baixou 15% só. A gente queria baixar em 30%. Em 30%. Então, nós temos um problema, precisamos comer. E o produto que está à nossa disposição e fácil acesso são esses aí. E os hábitos de vida. Agora, vejam vocês, as mulheres hoje trabalham tanto quanto os homens. Antigamente elas ficavam em casa cuidando da casa, da família. Hoje trabalha, cuida da casa, dos filhos. Então, o número de mulheres hipertensas hoje quase supera os dos homens, porque elas mudaram de vida. Olha só que interessante. interessante. E tem uma coisa, a mulher ela não pensa nela, ela pensa na família. Então, ela vai atrás de corrigir todo mundo, mas esquece de se corrigir. Então, nós temos hoje mulheres hipertensas sem tratamento. Isso é um fato que é extremamente relevante. Doutor Rodrigo, dando continuidade, puxando um pouquinho o gancho do que o doutor Nabil trouxe para a gente, tem algum outro fator que tenha contribuído para essa mudança desse cenário, para essa continuidade, para esse aumento, na verdade? Sim, eu imagino que no Brasil, mas em toda a sociedade ocidental, né, o envelhecimento da população, eu acho que é um fator muito importante, né? A população brasileira está envelhecendo com o tempo, e isso se reflete no aumento das doenças crônico-degenerativas, né? Então a gente sabe que o diabetes está aumentando também, as doenças cardíacas, as doenças crônicas como um todo. Acho que só o tabagismo que teve a queda recente, que agora estabilizou e voltou a aumentar com o consumo desses novos cigarros eletrônicos, né? Mas eu acredito que todas as doenças crônico-degenerativas aumentaram no Brasil, inclusive, e a hipertensão é uma delas, né? Então, o envelhecimento da população, a dieta, né, o uso de alimentos ultraprocessados seria provavelmente a principal causa desse aumento da incidência. Perfeito. O envelhecimento que ele lembrou é uma coisa impressionante, porque se você olhar na lista de mortos no jornal, todo mundo tem acima de 80, 90 anos, é impressionante. Hoje em dia, você não encontra jovem, é raro. Aquele da televisão que faleceu recentemente, 54 anos, são coisas raras. O que ele lembrou é exatamente isso. A gente tem visto a população idosa, todo mundo está chegando nos 90 anos. E aí com não isso, tem jeito. Aí o corpo tem seu envelhecimento, e um deles acaba levando às doenças crônicas que tem que tratar. E aí a gente fala, bom, antigamente a gente não tratava do velhinho, hoje tem que tratar. Tem que dar remédio, tem que orientar. Monitorar, ficar junto. Por falar em monitoração, doutor Nabil, quando que a pressão é considerada alta? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela lançou aí novas orientações para esse diagnóstico, correto? Queria então que você trouxesse um pouco para a gente. O que se fala mais hoje é que você tem que medir a pressão na casa das pessoas. Isso já começava a existir nos médicos que têm mais tempo de clínica. Eles meça a pressão em casa. E hoje facilitou, porque todo mundo pode comprar um aparelho de pressão e ter em casa. O problema é saber medir a pressão e informar quando ela estiver alterada. O seu próprio médico tem que avisar para ele. Então, isso é uma coisa importante. O que nós queremos hoje é que as pessoas meçam a pressão em casa. Que antigamente se falava, olha, vai no médico, a pressão sobe porque do avental branco. E se percebeu que em casa só de estar ali, é o melhor lugar. A pessoa já fica mais nervosa. Agora, medir em casa, você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, sentar com os 2 pés no chão, encostado bem, tranquilo, pôr os braços em cima da mesa, se possível pôr eles em diagonal, medir pressão, não é no punho. Aquelas medidas de punho, para quem sabe medir, tudo bem, nós ainda medimos isso, mas o ideal é no braço, que dá menos erro. Porque aqui tem tendões, tem movimento que atrapalha. Então, ele medir no mínimo 3 a 4 vezes. 1 minuto entre uma medida e a outra vale a última.
mas medir em casa. Medir Ele de estômago 3 a vazio. 4 vezes. É. A gente preparou, inclusive, uma tela para nos auxiliar e auxiliar quem está assistindo em casa. Por favor, diretor, coloca para a gente essa tela com as orientações, com as regrinhas aí para medir a pressão arterial. Então, estar em um ambiente calmo para não dar alteração na pressão. O doutor estava falando aqui sobre medir em casa. Em casa, na própria quietinho, casa. sentado. O braço tem que ficar, então, sempre na altura do coração e a palma da mão virada. Como assim? Não, ele fica com a mão assim, em Tá. diagonal. Não, nessa posição já está bom. Ele põe em cima da mesa, assim, em diagonal. E medir no braço, aqui em cima. Perfeito. Agora, Aí a altura do manguito, que é... Aí só voltando lá. O estômago vazio, viu? O estômago vazio. Não vai comer e nem tomar café antes. Tem várias regrinhas, né? É muito importante você que nos assiste estar atento, porque essas regras mudaram e elas podem fazer toda a diferença. Não deixar o gato e o cachorro ficar andando nos seus pés, incomodando. Pode trazer, então, mais orientações, doutor. Então, ele mede aqui no braço, é melhor do que medir no punho. E medir 3, 4 vezes, sentado, com o estômago vazio. Se possível, ter feito já o número 1, para poder deixar a bexiga vazia. Com a bexiga vazia. Isso é o ideal. Tá. Se deu alta, meça 3, 4 vezes, vale a última. Perfeito. E se tiver acima de 12 por 8, que é o normal para todas as pessoas. Para os idosos ou pessoas com mais de 60, até 14 por 9 se considera, mas pode ser normal, mas o ideal é 12 por 8. 12 por 8 e até 14 por 9. Isso no idoso. E na criança ela tem que ser menor, mas aparelhos de... outra coisa também, o aparelho que mede a pressão tem que ser próprio para a pessoa. Se ela é uma pessoa que tem um braço grandão, não adianta pôr o aparelho comum, tem que comprar um que tenha a medida maior. Então tem que comprar um aparelho, ou tem que medir de outra maneira. E uma criança, a mesma coisa, não adianta pegar o aparelho de pressão nosso e pôr para uma criança medir. Você vai ter erros de medida de pressão. Muito interessante, muito bacana pontuar. Temos uma pergunta dos nossos telespectadores, por favor, diretor. Coloca para a gente a pergunta na tela. A pergunta é do Amaro, aqui de São Paulo, capital. Antes de mais nada, Amaro, muito obrigada pela sua contribuição. Boa tarde, Dani e doutores. Tenho 71 anos e comecei a tomar um remédio diferente para pressão alta. Meus batimentos chegam a 40 batimentos por minuto. Não sei o que pode ser. O remédio pode ter alguma influência, doutores? Sim, começar pelo doutor Rodrigo? É difícil, né, dizer só pelo quadro, né, que ele está trazendo, mas muitos remédios como beta-bloqueadores podem manter a frequência cardíaca baixa. Com beta-bloqueadores? E esses são classes específicas de medicações antihipertensivas, chamadas beta-bloqueadores, que mantêm a frequência cardíaca baixa. Em alguns casos, essa frequência cardíaca baixa é até desejável, mas tem que ser avaliado de maneira bem próxima, porque eventualmente se o paciente tem sintomas ou se ele tem algum tipo de sinal, pode ser um problema. Então, por exemplo, uma alteração no ritmo cardíaco que ele tenha, então é uma coisa que tem que ser vista com bastante cuidado. Então, eventualmente, uma frequência cardíaca baixa com o uso de algumas medicações pode ser desejável em algumas situações. Ele falou que está 40, né? 48? 40 está baixo de dia. Se for de noite, se for de madrugada, não é tão problema, mas se for durante o dia, ele tem que comunicar ao médico dele, com certeza. Porque ele lembrou exatamente isso. A gente aceita uma pressão ou uma pulsação 50, 60 com o uso de beta-bloqueador. Mais baixo do que isso, 40, ele vai ter tontura, desmaio, ele pode ter uma alteração que cause mais problemas. Então, nesse valor, durante o dia acordado, ele tem que comunicar ao médico dele. Perfeito. Amaro, espero que os doutores tenham aí respondido a sua pergunta. Muito obrigada pela contribuição. E dando sequência aqui no nosso bate-papo, gostaria de fazer aqui um paralelo para facilitar um pouco a compreensão de quem nos assiste. Então, vamos imaginar aqui que as nossas artérias são aí como canos de água, ok? E o sangue é a água, então, que flui por eles. A pressão é a força que a água exerce contra as paredes desses canos. Quando ela está normal, tudo flui tranquilamente. Só que quando ela está
alta, o que acontece? Flui com tanta força que pode causar danos, correto? Então, eu queria que o Dr. Rodrigo explicasse para a gente quais são os danos que a hipertensão pode causar. Você explicou muito bem, é isso mesmo. Quando a gente precisa, como uma bomba de água, a gente precisa de uma força para que aquele sangue que está dentro do coração chegue até as pequenas artérias e as pequenas capilares das artérias do pé, do cérebro, dos braços. Então, pressão, ela não é ruim, ela tem que existir a pressão. Só que quando essa pressão ela é alta demais, você tem lesões no endotélio, você tem lesões nessa parede dessas artérias e ela começa a ficar cada vez mais rígida, cada vez mais endurecida e isso leva a lesões no próprio órgão. Além disso, dependendo do pico de pressão que pode acontecer, você pode ter vazamentos, rompimentos na parede das artérias, formando dissecções e eventualmente até ruptura, que é o que a gente tem, por exemplo, quando você ouve falar de pessoas que têm o AVC por sangramento, né, o derrame por sangramento, quando você tem um pico de pressão muito alto, ou quando você tem uma pessoa que tem uma dissecção de aorta, que é quando você tem um rompimento das camadas das artérias. Então, pressão alta e cronicamente, obviamente, você pode ter lesões no rim, com insuficiência renal, com alterações crônicas que podem contribuir para, a longo prazo, infarto ou algumas outras doenças associadas. Então, assim, esse é o fisiopatologia mesmo da doença. Perfeito. E é importante também lembrar que o coração precisa bombear o sangue. Se ele tem uma pressão alta, ele tem que fazer mais força. É ele quem trabalha. Ele é um músculo, então ele cresce, ele fica espesso, ele engrossa. Então, nós temos pelo exame do coração, pelo eletrocardiograma, pelo ultrassom, que é o ecocardiograma, a gente percebe que aquela pressão alta está fazendo com que o coração cresça de espessura, ficar mais grosso, e com isso ele vai se prejudicar a longo prazo, dando lesões no coração, também leva a lesões nos rins e lesões no cérebro, como ele comentou, as artérias que acabam ficando obstruídas. Então esse é outro problema. Então a pressão alta, ela caminha lentamente, mas em um determinado momento vai começar a trazer problema para o coração, para os rins e para o cérebro. E aí você já é tarde, porque você não consegue regredir tudo mais. O que aconteceu não tem uma regressão para o que era antes. Então esse é que é o problema. A gente consegue controlar, mas não consegue curar o que já tinha. Então é importante não chegar lá. O importante é o diagnóstico, o tratar. E uma das coisas piores no tratamento da hipertensão, num levantamento feito já há algum tempo atrás, mostrou que tanto no Brasil como no mundo inteiro, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no fim de um ano de tratamento, só 20% continuavam tomando remédio. O resto largou, porque não sentia nada, ou se sentia, começou a dar efeitos colaterais, ele teve uma série de complicações por conta do remédio, resolveu parar. E, na verdade, é questão de ajuste da dose ou até trocar de remédio. Mas é um processo porque no fim das contas, o que a gente encontra? Falta de tratamento e daí começando as complicações da hipertensão arterial. Queria aproveitar então um gancho para que o senhor trouxesse para a gente um pouquinho sobre os sintomas. Quais são os sintomas? Como que o pessoal que está nos assistindo pode, de repente, identificar que sente esses sintomas e que está perdendo aí tempo de buscar um especialista? Os sintomas, basicamente, mais da metade das pessoas com hipertensão não sentem nada. Aquela história que vai dar dor de cabeça não é em todo mundo. E mesmo assim, tem muitas pessoas que têm dor de cabeça, quando você vai medir a pressão, está 15/9, quer dizer, não é a pressão que provocou a dor de cabeça, pode ser outros fatores juntos. Mas, em geral, ela cursa sem nenhum tipo de sintoma, por isso que é um problema. A pessoa começa a tomar remédio, aí que ela começa a sentir algum efeito do remédio e acha, vai, tá vendo? Eu não sentia nada, agora eu estou tomando o remédio, estou sentindo, então eu vou parar o remédio.
Então, esse é que é. E outra coisa também, existe no povo brasileiro, tem uma coisa muito popular. O que a tia toma e fez bem, eu quero tomar também. E cada um é cada um. Tem pessoas que tomam, como ele falou, beta-bloqueador, tem outros que precisam tomar um outro tipo de remédio que é melhor para os rins, para evitar uma lesão dos rins. Então, o médico faz uma avaliação para ver qual é o melhor medicamento para aquela pessoa. Sim. Se ela é obesa, se ela é diabética. Hoje a obesidade e o diabetes é um transtorno, porque não deixa tratar bem da pressão. Sim. Então, nós temos que ver um conjunto, ter paciência e atender essa pessoa, escutar a consulta e daí poder tomar a decisão qual é o melhor remédio para ela. Quais são as doenças? Pode... Não, é importante, por isso que é importante as pessoas entenderem que a pressão alta tem que ser tratada quando o paciente está assintomático já. Tá. Porque quando você trata, quando já tem complicações, é muito mais difícil. Muito mais não há reversão da doença, você evita progressão, mas você não consegue reverter. A orientação da Sociedade Europeia de Cardiologia é a medida da pressão arterial antes dos 40 anos a cada 3 anos e depois dos 40 anos anualmente, para poder fazer esse screening, né? essa avaliação para ver se você tem a pressão alta. E uma vez que faz o diagnóstico da hipertensão, deve ser tratado logo de cara. E é por isso que é importante as pessoas entenderem que uma vez que você fez o diagnóstico, trate. E tem muito problema, né? Eu tomo tanto remédio, né? Eu queria tirar esse aqui, faz uma seleção, esse aqui eu quero tirar. É difícil as pessoas entenderem que se você tem que usar vários remédios, é porque você precisa, né? A polifarmácia é um problema, né? As pessoas têm essa ideia de que é ruim estar tomando muito remédio, mas é o contrário. Uma vez que você fez o diagnóstico, você tem que manter até o final o tratamento. Sim. A questão genética é um fator determinante? Sim, a genética é um fator importante para a hipertensão arterial. A gente sabe que tem pacientes que têm mais predisposição genética para ter hipertensão. A obesidade, né, é um fator importante, secundário para a hipertensão. A idade, né, o sexo masculino inicialmente, né, mas agora as mulheres estão chegando... E até perguntar, porque o Dr. Nabil né? trouxe aqui um dado de que as mulheres estão chegando bem na frente. Elas não se tratam. Perfeito. Então, só recapitulando, a faixa etária? A faixa etária é um fator importante, né? E os homens eram um fator anteriormente, né? Agora as mulheres estão chegando nos fator de risco, infelizmente, próximo aos homens também. Então, esse é um fator bem importante para se tratar. Tem um dado interessante que a gente estuda, o descendente dos africanos, o negro brasileiro. O negro brasileiro que foi para a Bahia, para cima, ele tem uma origem vindo de Angola. E o que foi para o Rio de Janeiro e para o Sul veio de outro lugar da África. O tratamento hoje já se sabe que tem algum remédio que é melhor para a turma que veio de Angola do que a turma que veio da Guiné, por exemplo. Então, até isso, a gente já percebe que a própria raça negra tem alguns tratamentos que são melhores do que mais outros. Eficazes. O medicamento que serve para a raça branca não serve para a raça negra, muitas vezes. Então, isso também está sendo estudado, que ele falou da genética, então isso também faz parte até a etnia da pessoa. Dependendo da raça que ela tem, o tratamento pode ser diferente também. Então, é importante o médico tomar decisões. E não a pessoa decidir, eu vou tomar o remédio porque a tia ficou bem com aquele remédio. Isso é muito importante, porque é um grande costume da nossa sociedade. Pessoal, temos mais pergunta aqui da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Da Wani Alves, seja muito bem-vinda. Wani, muito obrigada pela sua contribuição. Boa tarde, Dani Doutores. Sou hipertensa desde os 21 anos. Hoje tenho 66, tomo remédio regularmente, fiz o exame do mapa de Holter e gostaria aí de saber para que serve esse exame. A mapa é a medida da pressão arterial relacionada com um aparelho que mede a pressão 24 horas. É uma medida que é um aparelho que ajuda a gente a definir se a pessoa tem pressão alta ou não.
O Holter, ele mede os batimentos cardíacos, é um outro tipo de exame para outra coisa. Então, a MAPA, chama a MAPA, feminino, é a medida da pressão arterial ambulatorial, enquanto que o Holter é a medida do batimento cardíaco, que é diferente. Uma coisa é para ver a arritmia, outro aparelho, outra medida, a MAPA, é para ver a medida da pressão durante o dia, durante a noite. Ele fica medindo, cada 15 minutos ele insufla e mede a pressão, quanto que está, e aquilo vai sendo registrado. Então, nós vamos saber. Por isso que hoje já se pede e se fala para ter aparelho em casa para você medir a sua pressão naquelas condições que nós conversamos antes. E para você que está gostando desse bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Um prazer estar na sua companhia. E para você que chegou agora, acabou de ligar aqui no Consulta ao Doutor, estamos batendo um papo sobre hipertensão. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, não esqueça de enviar o nosso link. Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste momento no Instagram, nos seus minutos finais. Então não deixe de enviar para a gente a sua contribuição. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela, por favor. Superpoder contra a hipertensão. Qual superpoder você considera mais importante? Da dieta dinâmica com baixo sódio, controle máximo para monitorar a pressão, fazer aí o acompanhamento, ou dose pontual, tomar o remédio corretamente? Entra lá e participa. Te convido também a trazer aqui pra gente o seu relato, a sua história, a sua questão, combinado? Através do 0 Operadora 11 3337 5886. E olha só como é bacana você trazer a sua contribuição. Queremos voltar aqui à pergunta da nossa telespectadora Ueni Alves, que ela trouxe aqui uma questão muito interessante que o Dr. Rodrigo gostaria de trazer aqui, de chamar a atenção pra gente, já que se trata de um caso de hipertensão que começou muito cedo, não é, doutor? Aos 20, 21 anos. Então, por favor, traz para a gente o seu apontamento. Sim. Não, eu achei interessante, ela comentou, a telespectadora, né, que ela começou o tratamento dela de hipertensão aos 20 anos de idade, né, aproximadamente. Uhum. E, geralmente, a hipertensão é uma doença que acontece mais tardiamente, depois dos 40 anos, pelo menos. E isso é importante as pessoas entenderem que quando acontece da pressão alta surgir precocemente, depois, antes de 40 anos de idade, é importante que ela passe no médico, que o cardiologista dela possa avaliar o que a gente chama de causas secundárias. Uhum. Então, a grande parte das hipertensões são chamadas de essenciais, que aparecem com o tempo e com a idade. Mas um grupo específico de pessoas podem ter o que a gente chama de hipertensão secundária, que é causado por algumas doenças, como hipertiroidismo, que é quando a tireoide funciona de maneira mais importante, de maneira mais atuante, quando você tem tumores que produzem algum tipo de catecolamina, que são substâncias que fazem o coração bater mais forte, quando você tem estreitamento das artérias do rim, dentre outras doenças. Então, teve pressão alta, jovem, criança, é importante passar no pediatra, no cardiologista, para que se possa fazer o diagnóstico dessas possíveis outras causas secundárias. Muito bacana, muito interessante o seu apontamento. Por falar em crianças, não é, doutor Nabil? O doutor estava até contando aqui para mim nos bastidores que a pressão alta acomete também as crianças em cerca de 3%, é isso? 3% das crianças pequenas, menos de 10 anos de idade, têm hipertensão. É importante que o pediatra meça sempre a pressão com aparelho próprio para a criança. Tem que ser no tamanho do bracinho da criança. Isso é uma coisa quase que obrigatória. É uma maneira da gente conseguir, às vezes encontra problemas que ele comentou, uma alteração de nascimento, daquele defeito no rim de uma criança, sim, por conta da pressão alta, que vai acabar descobrindo que ela tem um problema de rim pelo fato de ela estar hipertensa. Então, é muito importante examinar a pressão da criança sempre. Assim que ela vai ao pediatra, pelo menos uma vez ao ano, tem que medir a pressão, saber que está tudo bem ou não.
Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho sobre tratamentos. Quais são as opções de tratamentos? Hoje existe, a gente chama famílias de medicamentos diferentes. E cada um deve ser utilizado de acordo com o quadro clínico daquela pessoa com hipertensão. Uma pessoa extremamente ansiosa, estressada, que tem hipertensão e também tem arritmias, palpitações, a gente utiliza muito beta-bloqueador, que ele comentou no começo. São medicamentos que dão uma segurada nessa pulsação, ele controla a adrenalina do corpo. Então, eu vou escolher o medicamento de acordo com o que a pessoa está sendo consultada, que eu conversei, examinei e cheguei àquela conclusão. Não é um remédio para todos iguais. Nós temos que selecionar. É muito individual. Tem que ser o mais possível individualizado, porque você pode ser uma pessoa extremamente calma, como você é normalmente, ou você é estressada. Então, eu tenho que dar um medicamento que me ajude a diminuir esse teu estresse. Entendi. E uma coisa importante no hipertenso, ele tem que ter um fio terra para descarregar um pouco as tensões dele. Então, precisa saber qual é o teu fio terra. É leitura, é cinema, exercícios, é praticar atividade física, é dançar. Quer dizer, tem que saber o que me relaxa e fazer aquilo pelo menos todos os dias. Acho que uma outra coisa importante é o tratamento medicamentoso, como foi bem lembrado pelo Dr. Nabil, mas principalmente o tratamento dos fatores associados. Então, o controle do peso, né, é importantíssimo o paciente controlar o peso. A atividade física, que é recomendada, né, recomendado que se faça pelo menos 150 minutos de atividade física vigorosa por semana. E agora, no último guideline que saiu recente, a atividade também de musculação é recomendada para alguns pacientes também. E redução da alimentação de ultraprocessados. Então, alimentos que a gente fala que a gente tem que desembalar menos e descascar mais. Alimentos in natura, que são importantes para poder reduzir a ingesta de sódio. A tal da comida de verdade entrando aqui no nosso bate-papo mais uma vez, importantíssimo. Eu não poderia deixar de falar sobre o problema grave que está acontecendo dos hormônios. Todo mundo quer passar gel de testosterona sem necessidade e está criando um problema grave. Estão aparecendo arritmias cardíacas e pressão alta por conta do uso dos hormônios. E quem receita hormônio não é nem especialista em hormônio. Eles querem fazer cursos de fim de semana de usar hormônio e estão prescrevendo para as pessoas. Hormônio é um perigo. Tem que ser usado por um endocrinologista, pelo ginecologista especializado em hormônios ou urologista. E com acompanhamento. E com acompanhamento. Agora, usar hormônio, principalmente o gel de testosterona em mulheres, está causando uma verdadeira pandemia de pressão alta e de arritmia cardíaca. Toda semana nós estamos tendo problemas de pacientes com complicações por conta do passar o gelzinho e não tem cabimento mais, não existe necessidade. Ainda mais de testosterona, que é um hormônio masculino usado em mulheres. E isso está sendo porque espalharam que faz bem. E não é. É perigoso o risco que você corre quando utiliza esse gel de testosterona e anabolizantes em geral. E fica aí, gente, o alerta do Dr. Nabil Goraieb falando aqui pra gente sobre os cuidados que devemos ter ao usar aí hormônios à torta e à direita, sem recomendação, sem acompanhamento, sem um profissional sério. Combinado? Gente, temos aqui, queria trazer para vocês o depoimento de uma empreendedora, uma telespectadora nossa aqui do Consulta ao Doutor, Vânia de Jesus. Ela relata pra gente a dificuldade em ter o diagnóstico de hipertensão. Vamos ouvi-la. Os médicos, ao longo desses 13 anos, literalmente me viram de ponta cabeça para tentar descobrir o porquê da hipertensão e não descobrem. Até que a última médica, há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, ela disse que a minha hipertensão ela é emocional. Não é de nenhum quadro de saúde, nada que possa justificar a pressão alta,
e sim quando eu tenho algum pico de estresse muito grande, nervoso, ansiedade, aí a minha pressão ela sobe. Mesmo sendo emocional, como disse a minha cardiologista, eu tenho que tomar remédios, eu tomo 2 tipos de remédios para poder controlar a minha pressão. O dia que eu acabo esquecendo de tomar o remédio, a minha pressão ela sobe, eu sinto uma pressão forte na nuca e ela demora mais de 48 horas para normalizar novamente. Muito obrigada, Vânia, pelo seu depoimento. Queria trazer aqui para vocês, doutor, um questionamento com relação a essa hipertensão emocional. Tem o emocional aí, vamos chamar assim, é um elemento a mais que faz uma pessoa que tem a tendência de ter hipertensão. Tipo um gatilho. É o gatilho, Perfeito. isso. E tem mais, nós estamos num momento muito crítico na vida do país, que é a poluição. Sim. A poluição aumenta a hipertensão e o risco de hipertensão pelos vários elementos que tem nessa poluição. Alguns estudos feitos até pelo pessoal da USP, descobriu que da poluição, principalmente essa poluição dos carros e dos ônibus, ela vai levar à hipertensão nas pessoas que têm tendência a ter hipertensão. Estamos todos sofrendo e para os hipertensos, então, essa questão é extremamente delicada. Agora, o tratamento dela é com medicamentos que nós já falamos antes, tipo beta-bloqueador e mais algum outro. Não é que a doença dela é só emocional, ela tem a facilidade de ter hipertensão e o gatilho dela sendo emocional. Ela tem que ter um fio terra para descarregar esse gatilho. Boa. Voltando aí a essa questão da importância de encontrar alternativas que não só o tomar remédio. Tomar remédio é importante, mas as alternativas também devem fazer parte. Doutor Rodrigo, ela comenta aí sobre esquecer de tomar remédio. Isso é muito comum? Nossa, é demais. É o que mais a gente... É demais, é muito frequente, né? Esquece ou esquece, né? Tem aquilo da polifarmácia, como a gente havia comentado previamente. As pessoas têm essa dificuldade para usar a medicação ou usa de maneira incorreta. Os velhinhos, né? Quando você tem, depois de uma certa idade, tem dificuldade para poder administrar aquele monte de comprimidos. Mas muitas vezes o fato de estar tomando comprimido causa uma certa um mal-estar, né? A pessoa se sente mal por estar tendo que usar uma medicação. Dependente de uma medicação. E ela quer não usar, né? Ou não se sentir dependente daquilo. Isso causa uma depressão, uma sensação ruim, uma tristeza por esse fato. Então, é muito comum os pacientes deixarem de usar a medicação na nossa prática, viu? E a pressão alta, que é uma doença que você sente muito pouco, né? Você tem muito pouco sintoma muitas vezes, com certeza é o primeiro comprimido que ela vai deixar de parar de usar, né? Ou diminuir, ou usar de maneira não adequada. Né? E o nosso alerta aqui, gente, é para que você deixe esse comportamento, combinado? Temos um outro depoimento, gente, que é um outro relato onde a paciente, que é a Tatiane de Melo Gerês, analista comercial, fala para a gente sobre a dificuldade que ela tem de controlar a pressão. Vamos ouvi-la. Boa tarde, eu me chamo Tatiane, tenho 36 anos. Fui diagnosticada com hipertensão aos 24. Devido a uma crise forte de dor de cabeça, fui encaminhada ao pronto-socorro. Após aferir minha pressão, ela estava por volta de 18/11, 17/11, ficava oscilando. Após receber a medicação, a dor de cabeça deu uma controlada, mas a pressão não baixava. Então, devido ao histórico familiar, tanto do lado materno quanto materno, fui encaminhada ao cardiologista para fazer acompanhamento e o tratamento, né? Por volta de uns 5 meses, mais ou menos, eu tive um derrame ocular. A caminho do trabalho, eu via uns pontinhos brancos, né? Na minha vista, e o lado direito ficou com uma faixa preta. Isso foi numa sexta-feira. No sábado eu tive uma crise forte, onde eu tinha bastante vômito, dor de cabeça forte e a pressão ficava entre 18/11, 19/11 e não baixava. Então eu fui até o pronto-socorro, fiquei em observação por umas 3 horas até que conseguimos controlar a pressão.
E aí na segunda-feira eu tive o derrame ocular, né? A vista ficou com aquele sangue pisado. Fizemos a alteração da medicação e sigo aí com acompanhamento. Ontem, inclusive, tive outra crise de pressão alta. Tomo os remédios diariamente, todos os dias, no mesmo horário pela manhã. Mas devido ao calor, ela oscila bastante, né? Então tenho que tomar bastante água, tomar o remédio todo dia ali no mesmo horário, fazer uma dieta assim, balanceada, controlando o sal e algumas outras alimentações. Queria que os doutores comentassem um pouquinho o caso dela, porque ela comenta sobre derrame ocular e ela fala sobre a questão do calor. Estamos vivendo, gente, um calor acima da média e, claro, os hipertensos sentem bastante, não é? E o calor seco que está tendo, ele causa realmente descontrole da pressão. Todo mundo que toma remédio de pressão ou que está sem tratamento tem tido dificuldade de controlar a pressão nesse ambiente meio maluco que nós estamos ultimamente. Então é importante ter isso, bastante água, né? Tem que ter, e controlar a pressão. Se ela está descontrolada, fale com o seu médico para ele ajustar a dose dos remédios. Tem época que o calor faz baixar muito a pressão, calor úmido, então a gente tem que diminuir remédio das pessoas. O inverno faz aumentar a pressão. Esse inverno maluco, seco, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Tem que ajustar de um por um. Agora, eu não queria deixar de falar do sal. Tire o saleiro da mesa, primeira coisa. Não ultrapasse 4 gramas de sal por dia para fazer alimentação. É uma tampinha de caneta Bic. Perfeito. O problema é que sal virou tempero e não é. Sal virou tempero, é muito isso. Vamos dar uma olhada, pessoal, no resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Qual o superpoder que você acha mais importante contra a hipertensão? Ganhou aí dose pontual, tomar remédio corretamente, e o empate, então, com relação a esse controle de monitorar a pressão e do baixo sódio que o doutor Nabil estava trazendo aqui pra gente. Gostaria que vocês comentassem rapidamente o resultado dessa enquete. Eu achei interessante, porque eu estava vendo a enquete e eu também não saberia dizer qual que eu escolheria. Qual que é mais importante? Você vê que foi mais ou menos um terço, né? Acho que os três. Tá balanceado, são importantes. Acho que é importante as 3 coisas. Acho que não tem como deixar de fazer, tem que pensar no tratamento de maneira completa, usar a medicação, controle do sódio. Então, assim, eu acho que as 3 mensagens são importantes. Perfeito. Pessoal, infelizmente não temos mais tempo, mas queria aproveitar esse restinho para passar os contatos dos nossos doutores desse bate-papo incrível que tivemos. Dr. Rodrigo Biagione, vascular. O contato dele, temos aí o WhatsApp 951686837, Instagram dr_Rodrigo_Biagione. E também o Instagram do Dr. Nabil Goraieb, cardiologista. Muito obrigada. Nabil Goraieb é o Instagram dele. Muito obrigada, agradeço demais a participação de vocês aqui nessa tarde. Obrigado. Muito obrigado. E pessoal, para você que gostou desse bate-papo, amanhã tem muito mais nesse mesmo horário, 16 horas. Amanhã nos vemos. Combinado? Até mais. Tivemos que correr, ainda bem.